boa noite ou bom dia, conforme seja o horário em que o telespectador da TV Justiça esteja assistindo ao programa. Então, é uma satisfação imensa estar aqui para tratar de um tema importante para quem quer saber direito, conforme esse programa tem sido apresentado ao longo do tempo, um grande sucesso. O nosso tema nessas próximas 5 aulas será Ética, Direito e Cultura, a inovação do direito privado no século XXI. Então, é um tema amplo, que exatamente a ideia é mostrar um pouco a intersecção que há de alguns temas da ética com a cultura, com o nosso tema do direito. E para saber direito de fato e efetivamente, é importantíssimo que a pessoa tenha uma bagagem ética e um conhecimento cultural que lhe dê a capacitação para poder julgar onde é que está o justo em cada momento, em cada situação concreta. Especificamente hoje nós vamos tratar a questão dos princípios do direito no Código Civil. Esse é o tema principal da perspectiva jurídica e nós vamos fazer uma introdução do tema, uma dimensão mais cultural, filosófica, da filosofia do direito, para poder chegar ao ponto e a partir daí refletirmos como é que está essa posição, como é que está essa matéria hoje no nosso ordenamento e na nossa doutrina jurídica nacional. Aqueles que queiram saber mais sobre o tema, fazer perguntas, esclarecer dúvidas, podem mandar um e-mail também para saberdireito@stf.jus.br. Repetindo, saberdireito@stf.jus.br. Muito bem. Então agora vamos dar introdução ao nosso tema dessa aula. Bom, o primeiro tema a nos perguntarmos é exatamente a respeito do que é o ser humano. Porque para falar em direito eu preciso falar do ser humano, que é o sujeito de direito. Nesse ponto, nós vamos começar relembrando 2 definições antigas, clássicas, a respeito do tema. Então, ser humano é definido como animal racional. Nessa definição, que já vem dos gregos, a palavra animal ela vai se deter muito na dimensão física entitativa daquele ser, da criatura humana. Então, cada um de nós tem uma dimensão animal, uma dimensão física, material. Agora, ao mesmo tempo, temos a dimensão racional. Nessa palavra racional, o grego se refere ao quê? Essa dimensão espiritual do ser humano, pela qual ele vai ter uma vontade, uma liberdade, né, e vai ter uma série de atos próprios que não estão presos exatamente à matéria. Então, animal racional. A palavra racional se refere principalmente a essa dimensão espiritual. Quando a gente parte de uma definição como animal racional, nós temos um termo primeiro, um termo amplo, que é a palavra animal, e um termo segundo, que é um termo que especifica, que define, põe um termo, portanto, aquela dimensão primeira animal. Então, o homem é o animal racional. Assim, se percebe o quê? Que nessa definição, a palavra animal ela é limitada pela palavra racional, e nesse momento se entende o quê? Que o que é próprio do ser humano é a sua capacitação racional, que é a dimensão espiritual do ser humano. Todo o direito vai se apoiar a partir daí, dessa dimensão racional. A gente sabe que falar em direito é falar em ser humano e é falar em sociedade. Então vale a pena resgatar primeiro essa noção do ser humano como animal racional. Essa é uma ideia importante para a gente ter, para avançar. O segundo ponto é lembrar que o ser humano também é dito como um animal, uma criatura social e individual ao mesmo tempo. Isso também já vem de Aristóteles, já vem da Grécia. E é importante recordar isso por quê? Porque a gente percebe no século XIX, algumas posições teóricas a respeito do ser humano vão grifar mais uma dessas 2 dimensões. Por vezes a dimensão individual e por vezes a dimensão social. E nessa atividade de grifar, de chamar atenção especificamente só para uma delas, acaba acontecendo uma má compreensão do que é o ser humano. E a partir da má compreensão do que é o direito, do que vai ser também a própria economia. Então é importante resgatar essas 2 definições, né? Que o ser humano é animal racional, lembrar que racional para o grego significa espiritual, portanto é uma dimensão de atitudes próprias do ser humano que não decorrem diretamente da matéria, mas das suas potências superiores, inteligência e vontade humanas, que o homem é animal social e individual ao mesmo tempo. Ou seja, ele está necessariamente vinculado aos outros homens, e ao mesmo tempo ele tem uma autonomia, ele tem uma individualidade, né? Algo que é só próprio dele mesmo e que tem que ser protegido também naquela sua dimensão de ser individual. Falava que há 2 linhas de pensamento que acabaram se dividindo, uma puxando mais para a dimensão social,
E quando se gera nessa dimensão, vai entrar o que? O socialismo enquanto um grupo filosófico, enquanto um grupo de ideias. Por outro lado, aqueles que querem uma dimensão social vão ser partidários do socialismo, esse ismo, enquanto intensificador dessa posição. E vão criar linhas de pensamento, às vezes, opostas. Né? Um individualismo e um socialismo. Bom, e o direito? Onde é que entra nisso tudo, né? Bom, o direito é um produto cultural, é um produto humano, é algo que deriva dessa dimensão racional do ser humano. Enquanto tal, derivado de um ser espiritual e de um ser que tem na sua própria estrutura uma dimensão social e uma dimensão individual, o direito vai trazer notícia dessa dimensão do ser humano. Então nós vamos ter direitos efetivamente ligados a essa condição individual e direitos referidos a essa condição social do ser humano. Esse é um ponto importante a ser lembrado. Bom, então o direito, a gente costuma falar também, né, que o direito ele deriva da lei. A gente fala muito isso. Hoje essa ideia é muito vigente. Essa ideia de que o direito deriva da lei, ela é, do ponto de vista histórico, mais ou menos recente. Por que eu falo mais ou menos recente? Desde a época dos gregos, antes dos gregos, você sabia que o direito vinha das normas também, mas não só. Esse é que é o ponto. Mas na nossa cultura atual, a gente ficou com a ideia muito forte de que o direito deriva da lei. Todos que estão aqui trabalham basicamente com esse conceito, né? O direito deriva da lei. Mas, por vezes, para a gente perceber como não é só daí, e que nós mesmos sabemos que não é só da lei que deriva o direito, o que a gente percebe? A gente percebe que há leis chamadas injustas. Essa lei é injusta. Ora, se o direito derivasse somente da lei, não faria sentido eu dizer que há uma lei injusta. Porque o que está na lei é o justo, é o direito, é o devido. Então sabemos disso, que o direito não deriva só da lei. E aí tem uma percepção outra interessante nessa introdução a esse tema, é exatamente que quem faz as leis não são juristas, não são pessoas que têm como atividade principal do seu trabalho a justiça. São políticos que fazem a lei. A lei, portanto, ela tem uma função maior do que dizer o direito. Ela tem uma função de governo, uma função de ordenação da vida em sociedade, tendo foco no bem comum, não só na justiça. Tanto é assim que foi importante que se criasse ao longo do tempo um outro poder, uma outra dimensão do poder público encarregada de dizer o direito, portanto, de fazer a jurisdição, dizer qual é o direito. É um outro poder que não é o legislativo. O legislativo ele cria as leis, mas não é ele que diz qual é o direito. Então, mediante a lei, ele vai realmente definir alguns direitos, vai construir uma lei que vai ser fonte de direito, vai afirmar e tutelar alguns direitos. Mas o órgão próprio encarregado de dizer o direito é um outro poder, que é o poder judiciário. Então, só para lembrar isso, que nós estamos numa cultura, a nossa cultura, ela, por uma força muito grande do positivismo jurídico, acabou assentando e tornando vulgar a ideia de que o direito é a lei. Então é importante recordar isso, que o direito não é somente a lei. Que o direito deriva da lei, mas não só. E muitas vezes a lei acaba até contrariando, eventualmente, algum direito. Daí vem essa ideia de lei injusta, que cada um de nós fala e entende também dessa forma. Bom, agora, o direito também ele era compreendido, tendo a lei como uma das fontes, também como a própria coisa devida. Aquilo que é devido a cada um de nós. Uma criança de 3 anos, 4 anos, ela tem um sentido daquilo que é seu, aquilo que é devido a ela, muito forte. A gente percebe isso. Então, dentro daquela dimensão do ser humano, ser racional, com atributos próprios de vontade, inteligência, já estão lá, Está programado para desenvolver essas potências, inteligência e a vontade. A pessoa vai percebendo, na sua relação com as demais coisas, com as outras pessoas, que tem coisas que são dela. E a criança percebe isso. Então, a noção do meu, daquilo que me é devido, se dá naturalmente em cada um de nós, independentemente da lei. Então, a noção de direito, portanto, é uma noção que ela é pré-legal. Eu não preciso da lei para entender que há direito, ou que existem direitos. A criança já tem essa percepção. Depois vem toda uma estrutura tecnológica, intelectual, exatamente para dar um suporte para a vida em sociedade, porque as relações humanas são complexas, e para facilitar que o Poder Judiciário possa também, numa eventual situação de conflito, dizer qual é o direito cabível a cada um. Então essa é a organização da vida em sociedade.
Então, ser humano é um animal racional, social e individual. Aqui, entre os que estão acompanhando o programa, né, uma aluna do segundo ano de Direito. Então, para ela estará muito vivo ainda na memória, terá ouvido isso em aula, a explicação do contratualismo social. Né, a questão do contratualismo social, que é um tema que é muito caro aos constitucionalistas, principalmente, e a todos aqueles teóricos do direito do Estado. Por esse modelo hipotético de explicação da situação jurídica, como é que se compreendia que o ser humano era, né, basicamente? Há um autor chamado Hobbes, Thomas Hobbes, e o Hobbes, ele tinha uma sede muito grande na sua época, ele viveu no século XVI, uma sede muito grande de quê? De segurança. Por quê? Porque dizer qual é o direito numa situação de conflito nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. E se há várias posições diferentes interpretando para tentar dar uma definição do que é devido em cada momento, mais difícil ainda. Portanto, o Hobbes, ele desejava que houvesse alguma estrutura que dissesse qual é o direito de modo forte e se impusesse, para evitar aquela discussão interminável de que é devido a cada um. E que essa instituição que dissesse qual é o direito tivesse uma força para impor. Para que então ele quis construir uma teoria que fundamentasse esse poder tremendo dado a uma entidade chamada Estado, para poder dizer qual é o direito e impor esse direito. Então ele escreveu uma peça, que é um ensaio político, que chama Leviatã, que é imaginando exatamente um Estado todo-poderoso que vai cuidar disso. E assim a sociedade terá mais paz. Né? O foco do Hobbes, acima de tudo, é uma certa paz, é uma segurança. Ele está primando mais pela paz e pela segurança do que pela justiça efetiva, do que para que cada um tenha o seu. Né? O que ele mais anseia é paz e segurança. Bom, a partir dessa pretensão do Hobbes, nesse ensaio político dele sobre o Estado, Leviatã, ele vai criar uma hipótese filosófica para fundamentar essa atribuição máxima de poder ao Estado. E aí vem o contratualismo social. Qual que é essa hipótese? A hipótese é que cada um de nós, no estado chamado de natureza, teria direito a todas as coisas. Só que cada um de nós necessita também viver em sociedade. Ora, se eu necessito viver em sociedade e tenho direito a todas as coisas, facilmente haverá conflitos. Porque eu vou imiscuir, eu vou tentar apropriar-me de coisas que não são minhas, não são devidas a mim. E nesse momento eu vou gerar o quê? Vou gerar um choque com os meus conterrâneos, com os meus coetâneos, com aqueles que convivem comigo, porque eu vou querer algo que não necessariamente eu vou ter acesso. Mas nesse modelo hipotético do Hobbes, eu teria direito a todas as coisas, e cada um de nós também. Então, o que acontece? Como isso geraria, né, uma briga tremenda, um fratricídio entre os seres humanos, o que ele construiu? Cada um de nós, nesse estado de natureza, teria feito uma abdicação desse grande poder que tem sobre todas as coisas, para poder o quê? Entregar um ente superior a todos nós, igualmente superior, que é o Estado, e esse ente é que vai gerenciar a nossa vida em sociedade. Então essa era a construção hipotética filosófica do Hobbes, para a partir daí dizer que o Estado tem todo o poder, para poder controlar, para poder facilitar a vida em sociedade. Porque senão os homens sozinhos, cada um como tem poder sobre todas as coisas, direito a tudo, eles se engalfanhariam, eles brigariam e geraria sempre a perturbação social. Resumindo bastante, mais ou menos essa concepção, né, inicial do Hobbes. Então abdicamos do nosso poder sobre todas as coisas, vamos constituir o Estado como aquela entidade superior que vai ter poder sobre todos e vai gerenciar exatamente os interesses de todos. Aí vem o contratualismo. Então é como que um contrato íncito entre todos nós, pelo qual abdicamos daquela liberdade tremenda, aquele poder grande, em nome dessa preservação da vida em sociedade. Havia essa expectativa. Bom, acontece que, nesse modelo, olha que ideia que passa. O homem no estado de natureza é um ser individual com direito a todas as coisas, com poder absoluto. E aí se pergunta, essa premissa hipotética corresponde à realidade? Esse é um ponto. Que muitas vezes a gente ouve na faculdade a exposição desse modelo do contratualismo social, mas sem que nos coloque essa questão. Será que o homem no estado de natureza, de fato, é um ser
que tem poder sobre todas as coisas, é um ser individual acima de tudo e de todos, ou não? Claro que Hobbes não queria afirmar que assim era efetivamente. Ele construiu uma hipótese filosófica para dar andamento a um projeto de organização da vida em sociedade. Só que ao longo do tempo, aquilo que era hipótese, para muitas outras pessoas, foi tratado como se fosse um fato. E à medida em que o direito vai se relacionar com outras áreas, com outras ciências, como a economia, isso acaba também sendo compreendido como um fato comum a todas elas. Bom, então o que acontece? Cada um de nós, no estado de natureza, basta pensarmos, a rigor, não há um ser individual e sozinho no estado de natureza. Então, a própria hipótese que serve ao Hobbes para depois fundamentar o contrato social, na verdade, ela vai carecer, do ponto de vista ontológico, da existência concreta e efetiva, de base. Mas é uma construção filosófica que ele colocou, hipotética, para avançar num projeto de construção do Estado. Então, teve uma função importante para essa pretensão do Hobbes. Acontece que no estado de natureza, isso que eu grifava no começo da aula, o ser humano é um ser individual e social simultaneamente. E a nossa vida, no fundo, a gente busca esse equilíbrio entre o interesse individual e o social, entre o bem comum e o bem particular. Cotidianamente a gente está exatamente trabalhando para isso, assim se dá. Ora, é que pensar nessa perspectiva do ser individual e social simultaneamente é gerar também maior instabilidade de percepção. Porque a partir daí eu não consigo constituir uma entidade como Estado com todo o poder sobre as pessoas. Como havia no modelo do contratualismo social do Hobbes, essa construção que ele acaba fazendo. Bom, isso era importante lembrar por quê? Porque há outros modelos que vão tentar explicar como é que é essa ordem da sociedade, como é que ela se estrutura, como é que o poder de dizer o direito tem que ser trabalhado pelas autoridades públicas, inclusive. Então entra essa questão exatamente nesse ponto, o direito natural, que é outra tentativa de expor um modelo de organização dos poderes para proteger o próprio ser humano, que é aquele animal racional, ser social e individual. O direito natural, muitos já conhecem, estão acostumados com essa ideia, é uma exposição também hipotética que pretende explicar qual que é a relação entre esse direito que eu dizia pré-legal e o direito depois também o próprio direito legal. Não para aí, mas é exatamente esse ponto de conexão que torna essa matéria atraente. Dizemos, existem leis injustas. Ora, baseadas em que critério fala que uma lei é injusta? Em alguma ideia prévia à própria lei. Um padrão, uma régua de comparação que me diz que aquilo lá não está de acordo com o direito, com aquilo que é devido. Ora, devido por quem? Então, a primeira ideia do direito natural, devido pela natureza das coisas, como elas estão organizadas ou como elas se deram de fato. Essa é a ideia. E a posição do direito natural, ela começa também na antiguidade, e avança com várias compreensões diferentes. Nos interessa aqui focar, basicamente, duas posições principais sobre o direito natural, para avançar depois na ideia de princípios, que é aquele tema que nos cabe aqui tratar nessa aula, para chegar até ali, fazendo essa relação entre filosofia, ética, cultura e direito, para chegar no direito positivo hoje, que tem essa abertura grande para os princípios. Então, direito natural. Para os adeptos do direito natural, agora eu falo de direito natural clássico, que é aquele de cunho aristotélico tomista. Para esses, a nossa capacidade intelectiva, a nossa capacidade de descrever a realidade é menor do que a própria realidade. Aliás, é exatamente por isso que existem várias doutrinas diferentes sobre o mesmo fato. Isso está demonstrando exatamente isso. Que a nossa capacidade descritiva, o nosso intelecto, ele tenta trabalhar sobre as situações e construir modelos de explicação, mas sempre essas construções são menores do que a própria realidade. Assim é a nossa vida. Um amigo, tempo atrás, falava o seguinte: você consegue explicar para alguém qual que é o gosto da laranja? É difícil explicar. A pessoa tem que experimentar. Quer dizer, a gente tem na nossa vida uma série de experiências que a gente não consegue descrever da melhor forma possível para ser fiel àquela experiência. Isso também acontece. A gente cria modelos hipotéticos explicativos da realidade, só que a realidade supera a nossa capacidade de descrevê-la. Isso sempre acontece. Bom, ao mesmo tempo que acontece isso, cada um de nós tem um anseio tremendo de ter o maior domínio intelectual sobre as coisas. Aí vem aquela ideia, o homem é animal racional. Pela razão, pela dimensão espiritual, ele quer dominar
todas as outras dimensões da sua vida, quer conhecê-las, quer decodificá-las, quer compreendê-las, quer explicá-las. Está esse anseio. Então, de certa forma, o ser humano ele fica nessa tensão. Ele quer conhecer mais, quer descrever melhor, mas o seu aparato intelectual sempre fica aquém da própria realidade, que é mais rica do que ele. Basta entender que o próprio conceito de dignidade humana, por exemplo, é um conceito que não há uma definição clara. Há várias pessoas tentando definir o que é isso, o que é a dignidade humana, mas ninguém diz que não existe. Porque todos percebem que ela está patente, que ela é evidente, e tentam o quê? De alguma forma explicar o que ela é. Porque a nossa própria dignidade é maior do que a nossa capacidade de descrevê-la e de percebê-la de uma forma clara, racional. Assim se dá. Então o que acontece? No direito natural, ora, eu tenho que olhar para a realidade e perceber que há uma série de direitos que decorrem da situação factual, seja ela derivada da própria situação, dos bens que estão atribuídos a cada um de nós, seja derivada daquela relação entre as pessoas que entre si vão redefinindo quem passa a ser titular de direitos. Traduzindo de outra forma, o direito à vida, por exemplo, pelos adeptos do direito natural, é um direito que é pré-legal, pré-existe ao próprio Estado. Ora, voltamos agora àquela ideia do Hobbes, mas reinterpretando. No estado de natureza somos seres individuais e sociais. Então, olha, claro, cada um de nós nasceu numa família, num contexto social. Como é que se pode pensar que no estado de natureza nós somos seres individuais? Quer dizer, o ser humano sozinho, isolado, não existiu. Então, a própria distribuição dos bens se deram sempre, porque sempre havia mais de um ser humano convivendo. Então, sempre havia. Só se a gente pensasse na hipótese, no caso de Adão e Eva, que antes de Eva existia. Se existisse só Adão, naquela situação, podia-se pensar que ele tinha todas as coisas para ele. Mas quando surge uma outra pessoa, sendo coetânea, mesma época, mesma geração que ele, já não há mais um só que vai ter domínio sobre todas as coisas, mas há duas pessoas. Então, essa é a ideia. Quer dizer, no fundo, no nosso estado de natureza, nós somos sociais por natureza. Nós somos também individuais por natureza. O individual a gente vai grifar daqui a pouquinho mais. Ora, então, cada um de nós tem uma vida que veio, com a qual nasceu, ligada à sua própria dignidade, essa vida humana. Então, cada um tem esse direito à vida, e não é porque o Estado nos dá, ou melhor, nos reconhece, que a gente passa a ter. Antes do Estado, já tínhamos direito a essa vida. Então, o direito natural nasce dessa observação da realidade, e a partir da observação ele vai dizer, olha, há uma série de atributos próprios da criatura humana, do ser humano, que independe de uma descrição positiva para que exista. E para essa concepção aristotélico-tomista, o direito positivo é importantíssimo, porque ele vai o quê? Ele vai ter aquele caráter de segurança que o Hobbes também queria, de definir de modo melhor como que devem ser respeitados esses direitos básicos e outros direitos também da pessoa humana. Havia essa perspectiva. O direito positivo é importante, claro que é importante, é fundamental para a nossa sociedade. Agora, se entende que ele tem que estar sempre em coerência, tem que ser aplicado em coerência com esses direitos prévios à própria existência formal da lei e do Estado. Então, essa é a perspectiva. Agora, há um outro modo também de direito natural, que cresceu, se desenvolveu, é chamado jusracionalismo. O que é o jusracionalismo? É uma compreensão do direito natural de alguns teóricos que entendem que a inteligência humana consegue descrever com perfeição quais são os direitos naturais, quais são eles, e criar a partir daí o quê? Uma declaração desses direitos para proteger as pessoas exatamente do abuso de poder das autoridades que eventualmente queiram outros interesses e, em razão desses outros interesses, acabam por atropelar esses direitos fundamentais, naturais das pessoas. Então, para o jusracionalismo, que é o mais comum hoje em dia de compreensão, muita gente acha que conhece o jusnaturalismo e se refere ao jusracionalismo. Basta lembrar isso, as declarações de direitos que nós conhecemos, a maior parte delas, a francesa, a da ONU, são inseridas num contexto de jusracionalismo, mais do que direito natural clássico, aristotélico-tomista. A diferença é essa, que jusracionalismo se entende que a minha razão vai descrever quais são os direitos naturais e a partir daí eu vou ter uma tábua com essas regras, não preciso mais ficar voltando a isso.
O clássico, o que ele diria? Sim, percebo que é essencial do ser humano e tem que protegê-lo, mas sempre sabendo que a minha razão tem que olhar para a realidade e submeter-se à realidade e compreendê-la a cada momento. Né? Então é diferente a percepção, né? Comparando um pouco as duas ideias. Digamos que, para o justnaturalismo clássico, aristotélico-tomista, né, a realidade é mais psíquica que a minha capacidade descritiva, é por isso que eu devo, em cada momento, olhar para a realidade e, a partir dela, usando critérios para a percepção dos direitos, identificar o que é direito natural, o que é devido a cada um. Para a outra concepção, já fizemos aqui algumas declarações, né, um quadro de regras gerais que definem e protegem os direitos fundamentais naturais. Portanto, eu não preciso mais ficar voltando a cada realidade para olhar. Isso aqui tem que ser garantido, ponto final, independentemente. Ora, então uma entende o quê? Que a verdade dos direitos, né, já se esgotou, digamos assim, dos direitos naturais, é o justo-racionalismo. A outra entende que não, que essa verdade tem que ser aperfeiçoada. Por quê? A percepção dessa verdade tem que ser aperfeiçoada. Porque a verdade é mais rica do que a minha capacidade descritiva. Porque a realidade é mais complexa do que a minha capacidade de reduzir tudo isso a escrito, a uma declaração. Para o naturalismo clássico, aristotélico-tomista, é importante que a pessoa que tem a função de dizer o direito, de perceber o direito, ela tem uma virtude humana chamada prudência. Prudência, que é a reta razão no agir. Então ela tem que ter uma conduta, um hábito operativo intelectual de saber olhar a realidade e a partir desse olhar da realidade ela perceber o que é realmente o direito devido. Para os adeptos do racionalismo, na prática, mais do que ter prudência, é importante conhecer, saber quais as declarações, quais são os direitos naturais. Então a operação principal se refere a isso, a resgatar, digamos assim, de um plano já conhecido, já sedimentado uma declaração, para poder protegê-lo. No primeiro caso, não. Você tem que ter a prudência para olhar a realidade, a partir dela dizer qual é o direito. Obviamente, traz dificuldades a primeira opção. É porque você olhar para a realidade, tem que ter a prudência, é mais difícil, é uma operação mais difícil, é mais trabalhoso tudo isso. Agora, na segunda, ela dá um pouco mais de garantia. Opa, eu já sei quais são os direitos naturais, estão aqui descritos na declaração, porque nós, reunidos, percebemos e os descrevemos assim. É mais fácil daqui adiante. Essa percepção de que é mais fácil. Qual que é o problema desse momento da percepção racional? É que se a realidade for mais rica do que aquela descrição, eu vou começar a interpretar a declaração, algumas vezes, só olhando para a própria declaração, e não vou olhar para a realidade. É muito comum acontecer isso hoje. Eu passo a interpretar o direito olhando basicamente para as normas. E não me atenho à importância fundamental de reconstruir as normas olhando primeiro também os fatos. A realidade é muito rica. Ela diz mais do direito, na primeira concepção, do que a própria declaração de direito diz. Bom, e vem uma terceira linha, que é o positivismo, assim chamado, que entende que a realidade jurídica ela é construída pela vontade humana. Principalmente isso. Quer dizer o que é isso daí? Ora, o positivismo é a palavra direito posto, vendo aquilo que é posto, que é colocado, portanto, pela vontade humana nas leis. A produção legal é uma atividade humana criada, querida. Então a gente cria a lei, a gente quer fazer a lei. É vontade do legislador, está ali, está expresso. E a partir dali eu dou poder a essa vontade para que aquilo se execute. Voltamos à ideia do Hobbes. Vamos abdicar de um poder nosso em nome da concessão desse poder a um ente máximo, que é o Estado. E o Estado tem entre as suas funções criar a lei, e a lei com essa função de organizar a coletividade para manter a paz social e o bem comum, tem que ter força essa lei. Ora, quanto mais tiver isso posto, melhor, maior segurança, que era o fim que o Hobbes pretendia. O Hobbes, mais do que a ideia de justiça, o que o alimentava era um anseio de segurança. Na primeira concepção que eu tratava aqui, o direito natural clássico, se a gente perceber, se pretende mais do que a justiça. Agora, uma justiça que, se não houver pessoas criteriosas para olhar, para perceber, pessoas prudentes, vai gerar uma tremenda insegurança. E, de certa forma, a gente fica um pouco nesse pêndulo no direito, entre a segurança e a justiça. Uma segurança, eventualmente, até injusta, uma lei injusta,
Depois a gente vai ver que há instrumentos para recuperar, para reformar essa lei, para que não seja injusta, né? Ou também aquilo que é o justo e certo, eventualmente, porque não há um padrão concreto para a identificação dele. Então o direito fica nesse pêndulo, né? Entre aqui, né? A segurança e a justiça, desejando sempre que houvesse aquela confluência das duas coisas. Então a gente falava, né? Esse agora é o positivismo que estamos tratando dele. Então olha que interessante, se fosse tratar alguns conceitos para fazer uma relação entre os três grupos teóricos. Então era isso. Para o direito natural clássico, a realidade é mais rica que a minha capacidade intelectual e descritiva da realidade. Eu tenho que sempre olhar a realidade, e para que eu olhe a realidade e consiga perceber o que é devido a cada um, eu tenho que ter a prudência, que é a virtude humana da reta razão no agir. Devem a jurisprudência, depois o termo originário. Né? É a prudência para dizer o direito. Essa é a ideia, né? Que depois se perdeu um pouquinho e foi mudando. Hoje a jurisprudência se refere a um conjunto de decisões, né, tomadas pelo judiciário. Ficou essa ideia hoje, saindo um pouquinho da ideia originária, que é a vida jurisprudência. O justacionalismo, por sua vez, entende que a realidade jurídica ela é perfeitamente decodificada pela razão. E se transforma isso em uma série de regras, de declarações, e a partir daí, como a nossa razão declarou, tornou aquilo mais claro, está resolvida a questão. E o positivismo fala o quê? Que não interessa se é questão da razão ou não. Interessa que a gente tem que criar uma estrutura de poder que garanta aquilo que todos querem. A vontade humana põe isso na lei e tem que ser garantido. Ora, e nesse terceiro plano do positivismo, o que acontece? A gente percebe que a força do poder, da vontade, é grifado ali. Isso coloca de modo mais patente, mais evidente mesmo, do que a ideia de uma justiça concreta, por uma questão de segurança. Mas por que chegaram a afirmar isso, que é mais importante a vontade? Porque na época em que os teóricos do positivismo desenvolvem a sua teoria, havia uma cultura de percepção do justo que era muito boa. Ora, então eu vou atribuir poder, né, à lei, sabendo que aqueles que fazem lei têm uma cultura tal que efetivamente aquelas leis são boas. Então funciona bem, porque é uma cultura que dá um suporte, né, para aqueles legisladores, a lei que eles produzem é uma lei boa, portanto dá um poder tremendo a eles. Qual que era o perigo dessa teoria? Que ao longo do tempo, se dá muito poder para a lei, e a lei que é posta, portanto o principal está ali na lei que é posta, se muda a concepção dos legisladores. Se aquela cultura decai, amanhã quem tiver investido nessa função, se for um mau legislador, vai obrigar toda a coletividade a uma série de atitudes que são contrárias, podem ser inclusive contrárias às próprias pessoas. E de fato, do século XIX para cá, mudou a cultura, muda a percepção das coisas. É um dos ícones que abala um pouquinho essa construção positivista, de modo mais extremo, exatamente a experiência da Alemanha nazista. E tem um filme interessante a ser visto, que é o Julgamento de Nuremberg, que conta um julgamento, onde 5 juízes da Alemanha nazista são julgados perante jurados, né? Perante uma corte na cidade de Nuremberg. Então, um filme de 61, espetacular, o filme vale a pena ser visto, o Julgamento de Nuremberg. Recentemente foi feito um outro filme também o Julgamento de Nuremberg, mas não tem comparação. A qualidade do primeiro é muito melhor. Pela argumentação jurídica, pela arte da própria produção, é muito melhor. Vale a pena ver o de 61. E mostra esse conflito também que há. Juízes na Alemanha nazista que respeitavam e seguiam a lei, mas a lei determinava que eles fizessem certas coisas contrárias ao justo. Mas eles tinham prometido o quê? Fidelidade e obediência à lei, dentro daquele modelo. Né? E a partir daí é que vão gerar algumas injustiças concretas. Depois, aqueles que vão julgar os atos desses juízes falam o quê? Ora, se a lei era injusta, vocês não deveriam ter aplicado essa lei. Como não? Se eu estou no meu país, a minha Constituição me garante, me obriga a aplicar essas leis, por que não? Qual é o parâmetro, afinal? E essa discussão aparece nesse filme, que é muito interessante. Então, o que acontece? Enquanto o direito natural clássico, né, aposta nessa ideia da prudência, o justacionalismo no conhecimento das declarações, tem que ser respeitado acima de tudo, de direito. O positivismo aposta o quê? Basicamente na obediência à lei. Obediência à lei, essa ideia de segurança, de estabilidade, que é importante também.
E se avança no positivismo hoje para um modo novo de tratar o direito positivo, que é o procedimentalismo. Quer dizer, legitimar as leis criadas pelo procedimento. Então, procedimento democrático. Se deu democraticamente aquela lei, tem que ser respeitada. Ponto. Tá? Então, em vez de fazer um juízo com relação à justiça ou injustiça, o procedimento foi correto, foi adequado, então pronto. Porque, mais uma vez, eu trabalho com a ideia de poder, não associando essa ideia de poder diretamente à ideia de verdade ou de conteúdo valorativo. Tá? Então, tem procedimentos muito bem pensados, democráticos, para que possa garantir que a coletividade tenha uma lei que reflita seu próprio modo de ser. Pensando que, eventualmente, se a coletividade nossa chega numa compreensão equivocada do ser humano, aquilo pronto, vai passar adiante. Porque você não tem aquela régua do chamado declarações de direitos, né, e você também não tem aquela ideia, tem que olhar com prudência para a realidade sobre o que é fundamental. Não. A lei formalmente foi construída de forma democrática, há um procedimento que foi observado, tem que ser cumprido. Quer dizer, na verdade, cada uma dessas concepções tem algo de bom que tem que somar para poder aplicar. Essa é a questão. Se eu pegar somente o jornalismo clássico, né, inicial, claro, foi construída essa posição em uma época em que não havia tanta complexidade de situações. Então eu preciso de fato da lei mais próxima. Por outro lado, as declarações são importantes também, porque me dá essa base sobre a qual eu não posso construir algo sob o risco de ser antijurídico. Agora a questão é deixar o positivismo viúvo, sem esse apoio das outras duas bases, ele ficaria realmente um instrumento muito precário, porque poderia servir a diversos fins diferentes da própria justiça. Esse é um ponto. Bom, estou falando tudo isso por quê? Porque a gente percebe que o positivismo ele tem uma afirmação histórica tremenda, porque ele vai ajudar a constituir os estados de direito. Século XIX, uma fase em que os estados estão se consolidando como a gente conhece hoje. E os estados se consolidam e se dão mediante o poder legal e o poder jurisdicional. Então, Napoleão, na França, no século XIX, criou um Código Civil. O Código Civil criado retrata uma série de deveres e de direitos das pessoas, e o juiz, naquele momento, devia ser o quê? O aplicador da lei. E a lei estava muito bem feita, que comentava antes. É uma época em que a cultura levava a que os legisladores acertassem na definição do justo. Então, era mais ou menos, as leis eram muito boas nesse sentido. Ora, se ela era tão boa e se valorizava tanto, qual a função do juiz? Aplicar a lei. Basicamente isso. A ponto de se dizer que Napoleão afirmava que o juiz tem que ser a boca da lei, repetir o que está na lei. Ora, só que passa o tempo, dizia, legisladores podem mudar, a cultura muda, e eventualmente aquela segurança que havia, a proximidade com relação ao justo e concreto, pode se perder por N razões diferentes. Uma Alemanha nazista, que houve uma Alemanha que saiu da Primeira Guerra Mundial, humilhada, destruída, depois vem um líder político que reconstrói o país, que dá um ânimo novo para os alemães, ele ganha tal poder do próprio povo, e ele gera uma cultura, né, discriminatória de raças, que vai levar a uma loucura depois. Porque tudo isso depois ele transforma em leis. E essas leis vão obrigar toda a estrutura burocrática estatal a seguir a ordem do Führer. Isso vai gerar o que todos nós já conhecemos, que foi a Segunda Guerra Mundial nesse ponto. Então é preciso realmente voltar um pouco. Bom, o fato é que no século XX, seja por essa experiência da Alemanha, seja por uma realidade cada vez mais complexa, a sociedade de massa é produto do século XX. Então as relações se tornam mais complexas ainda. Então aquelas leis que havia, né, já não são suficientes para atender toda a demanda de situações na sociedade civil. Então é importante que o juiz não seja somente a boca da lei, mas que ele tenha poder para, olhando os fatos de novo, reconstruir e dizer qual é o direito. Apoiado em alguns princípios, algumas normas que muitas vezes não dizem ao juiz o que ele deve julgar, mas conferem a ele o poder de julgar pela ausência de lei. Baseado nos princípios, baseado na equidade, baseado na analogia, que é uma comparação, um estudo, né, analógico de leis próximas daquele tema que ele deve enfrentar na situação concreta. Bom, então no século XX se percebe isso, que o positivismo extremado, o sistema chamado fechado, as leis é que devem dizer o direito sempre, principalmente, não estão dando resposta, né, as leis não estão respondendo às necessidades. Isso é que é importante abrir o sistema, temperar essa ordem legal fechada com alguns artifícios que permitam ao juiz olhar de novo para a realidade e dizer o direito, independentemente da lei, quando não houver lei.
que trate daquele tema, mas apoiado em normas que autorizam o juiz a usar do poder que ele recebeu pela função para poder aplicar o direito segundo a percepção que ele está tendo no caso concreto. São os instrumentos de abertura do sistema legal. E aí entra a ideia dos princípios, que a gente falava no começo dessa aula. Então, no século XX, a gente percebe isso, né? Há todo um trabalho da doutrina, verificando que aquela doutrina positivista do sistema fechado não estava respondendo, começam juristas e cientistas a refletir, peraí, isso aqui não está mais dando certo. Por um tempo deu, foi suficiente, foi interessante. Agora parece que não, precisamos abrir de novo o sistema. E devolver ao juiz essa capacidade para que ele possa, a partir do fato concreto, interpretar e dizer qual é o direito, né? Código Civil de 2002 no Brasil. A gente fala em alguns princípios que estão ali. O princípio da função social do contrato. O princípio da boa-fé objetiva. E olha que interessante. Eu tratei desses dois expressamente, porque acho que os dois eles mostram exatamente essa abertura para essa conexão do direito com a ética e com a cultura. Que é exatamente a ideia do nosso programa aqui, né? Direito, ética e cultura. Interessante. Boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva é uma construção que tem origem na Alemanha enquanto doutrina, depois se espalha pelo mundo, nasce num contexto de um tribunal, que começa a perceber, a interpretar uma norma jurídica, e a partir dessa norma jurídica o tribunal entende que deve-se abrir mais a interpretação dela para poder tratar de forma justa as situações concretas. Então, para explicar onde é que entra a boa-fé objetiva, né? A gente resgatar um pouco essa ideia. No sistema fechado, havia um princípio muito forte na área contratual, ainda existe esse princípio, é válido até hoje, só que ele está atenuado, foi suavizado. É o princípio do pacta sunt servanda. O pacto deve ser cumprido. Qual que é a lógica desse princípio? Quando uma pessoa se compromete com outra, mediante um contrato, uma determinada prestação, ela deve cumpri-lo. Aconteça o que acontecer. Assumiu, deu a palavra, tem que cumprir. Ora, o que se percebeu, né? Na Primeira Guerra Mundial? Alguns agricultores tinham assumido o compromisso de entregar safras, né, aos compradores. Razões diversas fizeram com que ou aquela safra fosse destruída durante a guerra, ou algum evento climático, né, acabou também impedindo que acontecesse a produção conforme se esperava. Diante disso, aqueles que tinham direito à safra vieram pedir o quê? Que o contrato fosse cumprido, senão se aplicasse aquela multa altíssima que estava prevista. Os juízes começam a olhar para aquilo, mas espera aí. Quando eles fizeram esse contrato, não havia essa previsão de guerra que podia acontecer. Havia o quê? Definição de um preço pela safra, mais ou menos correspondente ao valor da safra em si. Agora, se a safra for destruída por um fato que foge à previsibilidade, não posso eu agora exigir que o agricultor pague uma multa referente a esse valor, que sequer ele tem condição para isso. Começa a se rever. Então, o pacta sunt servanda deve ser cumprido, as coisas, e se tempera esse princípio com outro. Né? Exatamente com esse princípio da base do negócio jurídico. Quer dizer, a base era uma e mudou. A base do negócio era uma, só que mudou a situação. As circunstâncias mudaram e vão exigir, né, pela teoria da imprevisibilidade, que seja refeito esse trato. Quer dizer, foi tratado antes de obrigações, mas seja revisto essa matéria exatamente para que possam, né, as partes manter a sua própria dignidade. Porque se pega um agricultor, diz ele uma multa, que ele não tem culpa sequer pelo que aconteceu, ele não tinha como prever o que podia acontecer, eu vou reduzir esse homem a uma situação de mendicância para pagar uma dívida para o outro. Então, a dignidade humana começa a aparecer também aí. Quer dizer, eu não devo, por causa desse contrato, reduzir aquela pessoa por um fato que sequer ela assumiu dessa forma. Era imprevisível que acontecesse isso. Então começa a se temperar. Então, pacta sunt servanda, sim, mas deve ser cumprido um pacto, salvo algumas alterações substanciais das circunstâncias negociais. Já se começa a quebrar aquele sistema fechado que estava construído antes, que também o pacta sunt servanda estava baseado na garantia, na segurança. Cumpriu, deve cumprir o que foi acordado, o que foi tratado. Ponto. Por questão de segurança social. Bom, além disso, o que se percebe também? Que na hora de executar um contrato, a pessoa deve observar não só o dever principal, mas uma série de deveres chamados laterais, que acompanham o cumprimento do dever principal. Deveres laterais de conduta. E haver essa dimensão ética.
questão da lealdade, da transparência. Então, alguém que vai comprar um produto hoje, né, em alguma loja ou de um amigo, compre, o amigo deve esclarecer qual é a situação real daquele veículo que está vendendo. Olha, está com tal defeito, olha, tende a acontecer isso daqui, a bateria nem sempre pega, tem que esclarecer. Olha, mas qual que é o que é o trato entre eles? Está se vendendo um carro. Mas na venda do carro tem que informar aquele que é o comprador tudo o que pode estar acontecendo com o veículo, para que ele saiba exatamente como está acontecendo, como está funcionando aquele carro. Ora, mas o contrato é só de compra e venda? Eu quero vender, ele quer comprar, pronto. Mas se exige hoje o quê? Que além da pessoa vender o veículo, que ela também informe ao outro quais são as condições do carro. Há um dever de informação. E esse dever de informação se apoia o quê? Nesses deveres laterais de conduta da boa-fé objetiva, que é um princípio. Portanto, se resgata essa dimensão ética, que nós somos seres sociáveis, sociais, não somos seres individuais. Se nós somos só individuais por natureza, como eu falava no começo, ora, cada um que se cuide e se proteja. Nós somos seres sociais. Então, é um princípio de confiança que possibilita a circulação de bens na sociedade. Esse princípio de confiança tem que ser preservado. Então, a boa-fé objetiva, com os deveres laterais, ela facilita que esse princípio seja respeitado, que as pessoas estejam contentes por negociarem umas com as outras. Então, se tempos atrás, uma pessoa que ludibriava outra, não tinha nenhuma responsabilidade jurídica específica por falta de informação, hoje ela passa a ter. Ela tem o dever de informar, tem o dever de ser leal. Né? É essa a ideia. Então, se resgata essa dimensão ética, que tinha ficado um pouco excluída, né, de certa forma, e vai se reconstruindo a partir daí. E se abre para que o juiz perceba o que aconteceu no fato concreto, se houve ou não, né, descumprimento da boa-fé chamada objetiva. Por que objetiva? Porque não é questão da intenção da pessoa, é uma conduta concreta que ela externou. Ora, se ele não informou, pode ser que ele não informou por falha, não de propósito. A omissão de informação pode ter se dado não por intenção ruim, mas por falta de atenção normal. Distraiu-se e não informou que o carro estava com um problema concreto. Porque esqueceu, estava preocupado, precisava receber aquele valor do carro para pagar o hospital onde a mãe estava internada. Então não informou que o carro estava com defeito grave, que podia parar a qualquer instante. Vendeu o carro assim. Então faltou informação concreta, né, pensando nessa ideia da informação, né, não entrando aqui no vício redibitório, não entrando no defeito oculto, mas o dever de informação. Não informou porque naquele contexto não conseguiu informar, não lembrou de informar. Então não há uma má-fé da pessoa, mas faltou uma conduta que se exigia. E essa conduta vai gerar responsabilidade. Essa é a ideia da boa-fé chamada objetiva. E olha que interessante. Boa-fé objetiva. A palavra boa vem da avaliação moral. A palavra fé vem de outra dimensão. E, de certa forma, parece que como que o direito hoje ele traz para dentro de si essas dimensões de conduta humana, de valores, que voltam como técnica jurídica de alguma forma. Né? Claro que sempre naquele formato próprio do direito positivo, que eu dizia antes. Trabalhamos com direito positivo, tendo a referência da ética, né, uma referência importante aqui, a referência da nossa cultura também, compreendendo, entendendo isso, né, que é importante abrir o sistema para que ele possa oxigenar, que realmente a justiça possa ser feita. A segurança que vem da lei, da norma, que define, mas com esse conteúdo de justiça que vem dessa abertura do sistema, para que a gente perceba o que acontece e possa fazer com que esse sistema mesmo possa evoluir. Essa é a expectativa. Então, o princípio da boa-fé é objetiva. E o princípio da função social do contrato. Olha aí, função social. Eu falava, a dimensão do ser humano, que é individual e é social, no começo. Então, cada ato nosso impacta não só a nossa vida, impacta o nosso meio como um todo. Os nossos contratos, eles têm também uma função social. Seja aquela de operar exatamente aquela transferência de um valor econômico, né, o contrato é para a circulação de riquezas, mas seja também aquilo que é próprio do mundo contratual, que nessa troca de bens, nessa transmissão de bens, de riquezas, também se respeite o quê? Uma série de fatores, de valores necessários para que haja uma coesão social. Então, a função social do contrato, que alguns entendem que é basicamente essa troca de valores econômicos, os vão entender que não é só isso. Exatamente a adequação desse modelo de negociação a uma dimensão mais ampla. Então, um contrato que desvirtue a sua função, não só a questão de riqueza, mas o seu próprio contexto, né, ele acaba fugindo da função social. Enquanto tal, ele pode sofrer o quê? Uma série de retaliações jurídicas. Que retaliações são essas? Que efeitos são esses? Né? Então, a anulação do contrato, outros efeitos também de inexecução do contrato. No caso, a responsabilidade pode se dar a partir dali.
pela não observação da função social do contrato. Então é interessante notar isso, né, que, de certa forma, a gente percebe que os princípios, hoje, no Código Civil, eles resgatam essa dimensão que já estava em Ulpiano, na definição clássica do direito. Qual era a definição clássica do direito em Ulpiano, para os romanos? Não lesar a ninguém, dar a cada um o seu, viver honestamente. Então, não lesar a ninguém. Eu não posso gerar um prejuízo a outra pessoa. Isso é uma função do direito. Então, o direito, enquanto norma, enquanto regulação da vida em sociedade, vai construir uma estrutura para que nós não lesionemos uns aos outros. Dar a cada um o seu. Também, cada um possa respeitar o que é do outro. Essa é a ideia também. Viver honestamente. Para exatamente essa colaboração da vida em sociedade. Então, essas três máximas de Ulpiano, recordam também um pouco isso, que o direito não é pura entrega de bens, não é algo seco, não é algo que deriva só da lei. Pede mais que isso. Então, essa ideia é importante de trazer aqui. Que nesse conjunto, nesse ir e vir, naquele Pedro que eu comentava de segurança e justiça, entre segurança e justiça, os princípios hoje, eles abrem um sistema para voltar um pouco mais de justiça. Pela normatividade dos princípios, eles conseguem manter a conexão com a segurança. Então, são técnicas hoje importantes para isso. E, além disso, nossa estrutura jurídica ela tem os diversos níveis de análise da aplicação do direito, da aplicação da lei. Primeira instância, segunda instância, tribunais superiores, porque sabemos que somos todos falíveis. Então, somos falíveis desde a criação da lei, a lei é falível, por isso que o direito não pode reduzir-se à lei. Somos falíveis na capacidade de julgamento. Então, temos mais três situações, três possibilidades de verificar o justo no caso concreto. Então, com isso, a gente vai concluindo essa aula de hoje. Vamos continuar nessa mesma linha de ética, direito e cultura. O GD foi um pouco fazer esse contraste entre o naturalismo clássico, o racionalista, o positivismo. O positivismo que teve um momento histórico dele de auge, hoje está temperado, de certa forma, por um justnaturalismo, ainda que não seja expressamente dito isso, acaba acontecendo pelos princípios a esse retempero que é necessário e que é fundamental hoje, para resgatar o que tem de bom em cada um deles. Então, esse é basicamente o resumo da nossa aula de hoje. O e-mail para quem queira entrar em contato, fazer sugestões, críticas, saberdireito@stf.jus.br. E os convido para que possamos nos encontrar aqui no próximo programa. Obrigado.